Olá, querida igreja, que bom que nós podemos começar mais um ano na certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias da nossa vida. Prosseguindo no estudo da carta aos Gálatas, nós hoje vamos considerar o capítulo 2. Nós já vimos nessa carta que Paulo adverte os Gálatas sobre o perigo de agregar a Cristo as obras e as exigências religiosas do judaísmo. Nós vemos a agonia do coração de Paulo, porque aderir a esse erro doutrinário destruiria o evangelho da graça mediante a fé em Jesus Cristo. No capítulo 1, Paulo deixa clara a origem do evangelho que ele prega. Ele o recebeu por revelação. Seguir o que Paulo chama de um outro evangelho seria o mesmo que abandonar o próprio Deus, aquele que nos chama pela graça de Cristo. No capítulo 2, Paulo mostra que o evangelho que ele prega é o mesmo que os outros apóstolos pregam. Ou seja, há apenas um evangelho. E Paulo, então, reapresenta para os Gálatas a verdade do evangelho. Assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos continuar a viver nele. Nós vamos considerar essas duas respostas fundamentais da nossa vida. Receber a Cristo, que é a nossa justificação, e viver nele, que é a nossa santificação. A primeira resposta, então, receber Cristo. Paulo relembra os Gálatas a verdade do Evangelho. Somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras da lei. O que significa justificação? Justificação é um termo legal usado nos tribunais. É o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar a pessoa sem culpa, inocente, justa. Na Bíblia, justificação refere-se ao ato imerecido do favor de Deus, a graça de Deus, através do qual Ele coloca diante de si a pessoa não apenas perdoando os seus pecados, isentando-a da culpa, mas também aceitando-a e tratando-a como justa. Como uma pessoa pode, então, alcançar essa posição favorável diante de Deus? Como podemos ser declarados sem culpa por Deus? O que poderia nos tornar aceitos diante dele? Paulo está relembrando aos Gálatas: somos aceitos pela graça, não pelas obras da lei. O que seriam, então, as obras da lei, a prática da lei? As obras da lei indicam os esforços pessoais na tentativa de se chegar diante de Deus para ser aceito por Ele. Seria preciso fazer tudo o que a lei ordena e evitar tudo o que a lei proíbe para ser aceitos por Deus. Seria o esforço próprio. Pensar que Deus nos aceita com base na nossa obediência a um conjunto de regras. Portanto, por causa do perigo desse ensino, Paulo reforça esta verdade fundamental. Nós somos aceitos por Deus porque Cristo se entregou por nós, conforme lemos no capítulo 1, versículo 4. Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Nós lemos também no capítulo 2, versículo 20, que Cristo me amou e se entregou por mim. Cristo se entregou a si mesmo por você, por mim, por todos nós, para nos resgatar desta era perversa, dessa lógica de viver desse mundo que é completamente oposta à lógica do reino de Deus. Assim, nós vemos a graça de Deus se manifestando, sua disposição favorável em nossa direção. Não há nada que nós façamos ou nada que nós possamos deixar de fazer que nos torne aceitos diante de Deus. Paulo está reafirmando essa verdade aos Gálatas. Ninguém é justificado, ou seja, ninguém é aceito por Deus pela prática da lei.
Como então nós somos aceitos por Deus? Mediante a fé. Nós aceitamos, nós recebemos, nós acolhemos essa graça que nos é oferecida mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé, nem pela prática da lei, nem por obras, mas nós nos apropriamos dessa graça que nos é oferecida mediante a fé. Há aquele versículo de Efésios que nós sabemos até de cor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esta é a verdade do Evangelho. Cremos em Cristo Jesus para sermos justificados, para sermos aceitos pela fé em Cristo. Mas uma vez que nós somos aceitos por Deus em Cristo, como nós devemos caminhar? Como nós devemos viver? Esse era o problema dos Gálatas. Eles queriam caminhar com base num princípio diferente daquele pelo qual eles haviam começado. Eles começaram a caminhar pelo Espírito e agora queriam prosseguir, queriam continuar caminhando pelo esforço próprio. Então Paulo mostra também como deve ser o caminhar de quem foi aceito por Deus, de quem foi acolhido, de quem creu em Cristo. Agora então, nós vamos considerar a segunda resposta fundamental de nossa vida. Quando cremos em Jesus Cristo, quando fomos aceitos pelo ato de Deus em nosso favor, uma mudança se inicia na nossa vida, um processo começa, como diz Paulo, até Cristo ser formado em nós. Nós recebemos uma nova identidade, é o que Paulo está mostrando aos Gálatas. Não há mais separação entre judeus e gentios, porque em Cristo todos recebem uma nova identidade e fazem parte de uma mesma família. E Paulo vai falar da sua própria experiência, que pode ser a nossa experiência também. Essa experiência tem um aspecto negativo e um aspecto positivo, ambas relacionadas com a união a Cristo, a partir do momento que somos aceitos, justificados por Deus. Nós vamos ler os versículos 19 e 20 do capítulo 2. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós vamos considerar primeiro o aspecto negativo. Paulo afirma: morri para a lei, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo. Ou seja, ele não vive mais sob o domínio da lei. Deixou de viver naquele mundo em que a lei predominava. A lei não é mais o princípio controlador da vida de Paulo. A identidade anterior dele como judeu, que até superava a dos judeus da mesma idade que ele, essa identidade se torna irrelevante. O que o define agora não é mais a lei e as suas exigências. Vemos essa verdade refletida, por exemplo, na sua ida a Jerusalém com Tito, que era grego. Paulo menciona o fato de que Tito não foi obrigado a circuncidar-se, deixando claro que guardar a lei não era uma exigência para que Tito fosse acolhido na família da fé. Não seria uma prática da lei que definiria a identidade de Tito. Ele poderia participar da família da fé sem precisar de obedecer à lei. Nós vemos também naquele conflito de Paulo com Pedro, quando Paulo enfrenta Pedro face a face, que Paulo não estava mais sob o domínio da lei nas questões alimentares. Não tinha sentido obrigar os gentios a viverem como judeus nessa questão alimentar, porque o próprio Pedro, antes dos judeus chegarem, ele comia com os gentios. Não tinha o menor sentido, então, submeter os gentios a viver sobre uma regra que nem o próprio Pedro estava vivendo. Essa atitude é incompatível com o evangelho da graça, porque a graça inclui
todas as pessoas. Então, morri para a lei, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive. Isto é, Paulo afirma que não é mais um conjunto de regras que controla a sua vida, que define a sua identidade. Nós não precisamos viver sobre o domínio de qualquer deve e não deve, ou qualquer pode ou não pode. Jesus colocou um ponto final no cerimonialismo judaico e também nas nossas tentativas de nos tornarmos aceitos diante de Deus. Não apenas no sentido de sermos aceitos para a nossa justificação, mas também de sermos aceitos no dia a dia, no nosso caminhar, no processo da santificação. Crer em Cristo e tentar caminhar por esforço próprio é uma armadilha. Seria o mesmo que Cristo mais lei. E por que isso seria uma armadilha? Porque é mais fácil fazer algo exteriormente do que permitir o operar do Espírito Santo em nós dia a dia até Cristo ser formado em nós. É mais fácil tentar algo instantâneo. O perigo é porque são coisas boas e nós gostamos de fazer coisas boas para recebermos os méritos daquilo que fizemos. A lei é boa, nós somos capazes de fazer coisas boas. Por exemplo, se nós pensarmos nas disciplinas espirituais que são boas práticas da vida cristã, leitura e meditação na palavra de Deus, reuniões de oração, cultos coletivos ou virtuais, como estamos fazendo, boas obras, fazer essas coisas pensando que isso nos fará mais aceitos diante de Deus. Por que nós desenvolvemos essas práticas nas nossas vidas? Elas se tornam um problema quando elas passam a ser mera obrigação, um ritual esvaziado do seu sentido, ou até mesmo passam a ser algo que nós fazemos pensando que estamos sendo aceitos diante de Deus por fazermos essas coisas. O grande perigo de hoje é que o cristianismo pode ser reduzido à obediência de regras e regulamentos, tornar-se uma simples religião, uma obrigação, um conjunto de costumes e deixar de ser o que ele deve ser, um relacionamento vivo. E ainda corremos o risco de querer impor aos outros padrões de comportamentos que nós exigimos de nós mesmos e excluir aqueles que Cristo incluiu, que Cristo acolheu, porque eles não seguem algum padrão que nós achamos que devemos seguir. Por isso, a necessidade de morrer para a lei, ou seja, de não estar mais sob o seu domínio, não achar que é algo que vamos fazer ou deixar de fazer que vai nos tornar aceitáveis diante de Deus no nosso caminhar. Mas Paulo não para no morrer para a lei. Ele afirma que está livre da lei, mas não livre no sentido de viver a seu bel prazer. Não é liberdade no sentido de conduzir à escravidão do eu. Morrer para a lei imediatamente sugere viver para Deus. Uma coisa é resultado da outra. A expressão viver para Deus contrasta com morrer para a lei. Significa a vida sob o domínio e o controle de Deus para a honra de Deus, em comparação com a simples observância a um conjunto de regras. E nós vamos agora considerar então o aspecto positivo dessa experiência de Paulo. Vamos reler alguns trechos dos versículos que nós já lemos. A fim de viver para Deus, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A solução, a resposta de Paulo para os argumentos dos judaizantes é: Cristo vive em mim. O que isso significa? Somos livres como filhos de Deus, mas aonde isso nos leva? A que isso nos leva?
Somos libertos de todas as restrições, de toda a servidão e de todas as obrigações para fazermos simplesmente o que quisermos? Para seguirmos as nossas inclinações pessoais? Certamente não. Cristo vive em mim não pode ser apenas um versículo bonito que nós sabemos de cor ou uma doutrina correta que nós conhecemos intelectualmente. Essa é a experiência de Paulo. Paulo fala: Deus me separou, me chamou por sua graça, lhe agradou revelar seu Filho em mim. Para Paulo não foi apenas uma coisa exterior, uma verdade apenas objetiva, mas uma verdade interior. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: pois Deus, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Essa era a experiência de Paulo. Na estrada para Damasco, Saulo de Tarso, ao meio-dia, ele descobriu que aquele Jesus de Nazaré, que ele julgava morto e enterrado, estava vivo. E mais, ele não estava agora Paulo fala, que não estava vivo apenas ao lado do Pai, mas Cristo vivo em mim. Cristo vive em mim, é o que Paulo afirma. Uma pessoa no seu interior, um poder real dentro dele. Essa foi a experiência de Paulo e pode ser a nossa experiência também. Quando Paulo relata a sua conversão, nós vemos isso claramente, há uma mudança. Quando ele fala da sua vida como um judeu zeloso, com o seu procedimento no judaísmo, o eu é o destaque. Nós vemos que ele fala: eu persegui a igreja, eu superava a maioria dos jovens da minha idade, eu era extremamente zeloso. O que definia Paulo era o seu próprio eu, o seu zelo, o seu esforço. Depois, quando Paulo continua o relato e fala da sua conversão, nós vemos que o ator da história muda. Mas Deus me separou, Deus me chamou, Deus revelou o seu Filho em mim. A graça de Deus, a sua disposição favorável em relação a Paulo muda tudo. Qual é a resposta para todos os deve e não deve da lei e dos nossos esforços? Como saber o que fazer? Cristo em mim é a resposta. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre o viver no Espírito, andar no Espírito, o fruto do Espírito. Quando nós chegarmos na frente, nós vamos ver sobre isso. Mas Cristo vive em mim, é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Ser livre da lei não significa que não precisamos mais reconhecer o que agrada a Deus, mas Cristo em nós nos capacita a obedecer a Deus. Cristo que andou e viveu entre nós, conforme nos é relatado nos evangelhos, Cristo é o nosso modelo. Ele é o parâmetro que nós vamos seguir. Por isso é importante saber como Cristo andou, como Cristo viveu, como Ele se relacionou com as pessoas, como Ele se relacionou com o Pai. É Ele que nós vamos seguir. Tudo o que agrada a Deus encontra-se em Cristo. Ele é a nossa referência. Cristo viver em nós não vai ser algo instantâneo, como os judaizantes estavam propondo aos Gálatas. Seguir o ritual da circuncisão, preocupar em obedecer a festas, a ritos, a dias, meses, anos, ocasiões específicas. Cristo em mim é um processo, é o andar diário, é negar a si mesmo dia a dia e seguir a Cristo. Paulo afirma que não se submete à escravidão nem por um instante, por causa da liberdade que temos em Cristo Jesus. Só temos liberdade debaixo do senhorio de Cristo. Fora do senhorio de Cristo, a liberdade ela é uma ilusão, vai ser uma desculpa para encobrir os nossos desejos e as nossas paixões. Vai ser uma palavra esvaziada do seu real sentido.
de acordo com o ensino da Bíblia, é liberdade restringida pelo amor em serviço. Como nós podemos viver a nossa vida com base nesse princípio? Nós vemos alguns exemplos nesse capítulo 2 da carta aos Gálatas. Acolher todos que Cristo acolheu. Paulo foi acolhido pelos apóstolos em Jerusalém e eles viram a graça que estava sobre Paulo. Então, acolher todos que Cristo acolheu é uma forma de viver de acordo com esse princípio. Não impor sobre os outros fardos que o próprio Deus não exige, assim como não foi imposto a Tito a questão da circuncisão. E também Paulo aborda mais um outro aspecto que mostra como nós podemos viver a nossa liberdade em amor, no serviço, que é cuidando dos pobres, dos necessitados, algo que Paulo sempre fazia e tinha o cuidado. Esses são alguns exemplos de como nós podemos viver em Cristo limitados pelo amor, pelo serviço. No capítulo 5 dessa epístola, no versículo 13, Paulo escreveu: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É o serviço de quem recebeu a graça e vive pela graça. Concluindo então, é importante sabermos qual é o evangelho da graça, porque sempre houve resistência a esse evangelho. Nós já vemos logo no início, na primeira carta que Paulo escreve, os judaizantes já estão lá trazendo ensino incorreto. Ao longo da história, nós vemos também, se pegarmos a época da Reforma, por exemplo, quando Lutero se levanta contra todo aquele conjunto de regras que estava dominando na igreja. E agora, em pleno século XXI, quando olhamos para o cristianismo, o que é que nós vemos? Quando olhamos para a nossa própria vida, o que é que nós vemos? Um conjunto de regras ou um relacionamento vivo? Como nós vamos viver? Nós vamos viver como Paulo, resistindo firmes no Evangelho da Graça. Pegando emprestadas as palavras de Lutero, Lutero disse: Eu devo dar ouvidos ao Evangelho que me ensina não o que eu devo fazer, pois esse é o trabalho da lei, mas o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim, a saber, que ele sofreu e morreu a fim de me livrar do pecado e da morte. E ao sermos livres do pecado e da morte, vamos viver de acordo com a graça que recebemos. Não confiar em Cristo por causa da confiança em si mesmo é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo. É o mesmo que dizer que não são necessárias, tanto para começar a caminhada como para continuar. Portanto, assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vamos responder vivendo na liberdade que temos em Cristo, não nos submetendo a nenhuma forma de escravidão, nem a escravidão do próprio eu, que vive para si mesmo, mas servindo uns aos outros em amor. É a graça de Deus se manifestando, a sua capacitação para vivermos de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe para vivermos assim, firmes no Evangelho da Graça.